A gente foi ver a pré-estreia do filme Deus Não Está Morto 4, o próximo capítulo, e a gente quer falar aqui nesse vídeo o que Deus falou conosco assistindo essa pré-estreia. Nossa fé começou porque um homem escolheu uma colina onde estava disposto a morrer. Eu gostaria de dar início a esta sessão do Subcomitê do Congresso. Hoje é um esforço iminente por diretrizes universais de educação. Uma vez determinado do que uma criança precisa saber, torna-se imperativo que todas saibam. Bom, a gente recebeu esse presente, né, essa oportunidade de estar indo lá assistir em primeira mão essa pré-exibição do filme Deus Não Está Morto 4, e ele traz assim uma mensagem muito forte. Aliás, ele aborda assim vários assuntos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, mas o tema principal desse filme é liberdade. A liberdade é uma coisa frágil. Está sempre a uma geração de ser extinta. E aqueles na história do mundo que conheceram a liberdade e a perderam, nunca mais a reencontraram. Antes da gente falar, lembrando que a estreia é agora no próximo dia 11, né? Isso. Então, dentro dessa temática de liberdade, ele mostra que a liberdade tomada, né, uma vez que ela é tomada, ela é muito difícil de ser recuperada, né? A liberdade ela tem que ser inegociável, né? E Jesus morreu na cruz justamente para que nós fôssemos livres, na verdade? Essa liberdade está querendo ser tirada de nós a todo custo e a todo preço. No filme também ele aborda, a gente não quer dar spoiler aqui, tá? Sobre o que aconteceu no filme, você vai ter que ir lá assistir. E o legal, vale a pena. E o legal é o seguinte, tá tendo descontos para grupos. Tem que se informar certinho lá, mas tá muito legal essa promoção para você ir acompanhar esse filme direto lá no cinema, tá bom? Dia 11 é a estreia. E o que a gente está querendo trazer aqui são reflexões daquilo que a gente tomou, porque cada um vai ter um olhar para o filme, né? Então a gente está trazendo o nosso olhar para quando você for assistir, ver se você consegue encontrar também essas reflexões. O filme fala sobre homeschooling, eu não sei se você sabe, mas homeschooling é a escola em casa. São pais que decidem tirar os filhos da mão do ensino do governo, né? Ou do ensino tradicional, para ensiná-los dentro de casa. Eles usam o termo ensino domiciliar, né? Isso. Isso que muito foi usado agora durante a pandemia. Sim. O que não, era muito difícil de se ouvir falar sobre homeschooling ou ensino domiciliar. E quando veio a pandemia a gente conseguiu ver bem o que é isso, né? E um dado importante é que no Paraná e em Santa Catarina já foi aprovado a lei que permite que os pais ensinem seus filhos dentro de casa. Existem algumas exigências que precisam ser cumpridas, mas essa lei já foi aprovada aqui no Paraná, tá bom? E a gente acha que é muito importante os pais participarem de uma forma muito ativa da questão do que os filhos estão aprendendo. Mas se a gente for olhar na história, os tutores, eles eram colocados dentro das casas para ensinar os filhos. Essa visão de escola cheia de crianças é algo recente, é algo novo, que foi trazido por conta da Revolução Industrial, né? E a gente percebe uma intenção muito forte por parte de alguns governantes de querer corromper a mente das crianças para formar uma estrutura de pensamento para no futuro, um futuro próximo, essas crianças ficarem alienadas a esse sistema. E aí que entra a política e a religião, que o filme também traz esse contexto, né? E que o homeschooling, ele não é só para cristãos, ou a grande parte é só cristão que adere a esse tipo de estudo. Não, ele mostra também que existem outros grupos de pessoas que aderem, que são a favor desse tipo de ensino, né? E isso a forma que o filme traz, aborda falando sobre isso, é bem interessante de se refletir sobre isso. O legal também é o seguinte, pensar na seguinte maneira, porque quem é contra o homeschooling, eles usam o seguinte argumento: mas como é que fica a socialização da criança, né? E como se na escola fosse o melhor lugar para se socializar. E o legal é que no final do filme ele vai te dar essa resposta. A gente não vai te contar aqui como que é, porque é legal de se refletir no momento que estiver acontecendo. Mas o legal é que essa resposta vem lá no final e de uma forma fantástica, como que vem trazendo sobre como que o filme fecha esse assunto, assim, muito legal. De forma perfeita, né? A Fran falou sobre política e religião, e também é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, porque nós cristãos deixamos a política nas mãos das pessoas
ímpias, né, que tomaram conta do governo e a gente ficou torcendo para que desse tudo certo e no final das contas deu tudo errado. E agora que a igreja está se despertando, ela precisa se manifestar nessa questão sem se corromper durante isso. Então acredito eu que Deus tem pessoas que Ele chama para um ministério político. Eu creio nisso. Homens e mulheres como Daniel, como Débora, né? Pessoas que se levantaram nessa área para fazer diferença na história. Então eu creio que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres com esse ministério político para estar lá dentro. E é legal que o filme traz também nesse sentido, ele traz ali que cada um tem o seu lugar, né? Que não é que o político seja mais importante que o pai e a mãe que está lá na sua casa fazendo o homeschooling ou o ensino domiciliar. Cada um faz parte, né, desse todo ali, né? Para que ninguém se cale e cada um guerreie com as armas que tem. A verdade é que a gente está vivendo numa guerra, gente. É uma guerra que nós estamos enfrentando. Eu não sei se você já percebeu isso ou não. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas a grande realidade é que nós estamos passando por uma guerra e nossos filhos são o alvo. A Shannon disse ontem à noite que não quer ver os pais presos. Isso é maior do que ensino domiciliar. É por isso que devemos lutar. Nós precisamos. A sociedade está dizendo que as crianças são deles. As nossas crianças. Porque as nossas... Não existe nossas crianças. Existe a minha criança, a sua criança, o seu filho, né? Então você precisa ter responsabilidade sobre ele e não jogar ele na mão do Estado, para que o Estado decida que tipo de pessoa ele vai ser. E nessa guerra, uma das ferramentas mais utilizadas é a relativização da verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. A minha verdade é diferente da sua. Você já deve ter ouvido isso, né? Isso é um discurso completamente anticristo. Tá? O espírito do anticristo, né, que está no mundo querendo dominar, influenciar. E esse pensamento da relativização da verdade está entrando nas escolas. Infelizmente é uma realidade. As pessoas, os professores estão ensinando os alunos da seguinte forma: quando você crescer, você pode decidir se vai ou não acreditar em Deus. Está se tornando assim. Hoje você acredita, amanhã você pode não acreditar e não tem problema nenhum. Compreende? Então estão colocando relativização da verdade, do que é certo, do que é errado. Então usam a relativização justamente para desacreditar, descredibilizar a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia e a verdade da palavra. E uma das estratégias, né, usadas, já vou deixar você falar, uma das estratégias usadas pelas pessoas ali que estavam, né, contra os pais e o pastor ali que estava na mesa, era de justamente distraí-los, né, para que eles perdessem tempo com discussões que não faziam sentido para aquela guerra, para que por trás daquela discussão eles conseguissem fazer o que eles queriam. Isso é parte do seu plano, não é? Você quer dividir a gente para que ninguém perceba que você está enfraquecendo a nossa liberdade, não é isso? Quando na verdade eles já tinham a resposta toda preparada, né? Então eles já tinham uma verdade deles e só estavam maquiando. Eles constroem uma narrativa. Constroem uma narrativa para você cair, para você entrar nessa discussão, porque ele já tem todas as respostas para manipular a opinião de quem está vendo aquela situação. Compreende? É mais ou menos um filme recente aí que está se passando por aí, né? Não sei se você está percebendo. Então a verdade é que existe só uma verdade. E a verdade é absoluta, né? A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Ele falou: eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a forma que Deus se mostra nas respostas das pessoas dentro do filme, né? Cada um vai ter algum pedido ali que vai fazer para Deus naquele contexto e Deus responde de uma forma inesperada, né? Tem uma parte que provavelmente você vai ver, isso não é spoiler, é só pra você prestar atenção na hora que acontecer isso. É quando o pai da menina lá que sofre alguma coisa, ele vai lá pra falar com Deus, e aí ele pede, né, pra Deus, uma resposta pra Deus falar com ele. Então, quanto que acontece? E aí Deus vem e dá uma resposta que quebra o coração da gente de uma forma que eu super me identifiquei naquele momento, porque Deus fala comigo da mesma forma que falou com aquele homem. Assim, foi lágrimas pra tudo que é lado no filme. Um filme extremamente emocionante, tá? É muito, muito forte o que acontece.
nesse filme. E é bom a gente pensar nessa situação. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha e a gente precisa se preparar. Esses dias eu falei sobre Deus estar convocando o exército de pais para formar uma geração de filhos que vão abalar as estruturas da terra. E Deus está te chamando. Deus está chamando você, pai, você, mãe, para se posicionar, para não deixar que o seu filho ou a sua filha sejam manipulados, sejam feitos de boneco, de manipulação por essas pessoas que têm o espírito do anticristo dentro delas. Deus está te convocando, pai. E o filme traz essa mensagem de a gente não se calar, a gente se posicionar verdadeiramente, se unir, né? Porque ali diz que a divisão, ela afasta a liberdade, né? Então essa mensagem é muito forte dentro do filme. Então, pra gente se unir e não se calar, né? Exato. Dentro dessa guerra, não se calar. Então, a gente super recomenda que você assista, mas vai não com olhos normais, sabe? Se for necessário, se for preciso, se você conseguir, for com um grupo de amigos, de repente uma célula ou sei lá, um grupo de amigos que você tiver, orem juntos para que quando vocês forem, Deus consiga ministrar dentro de vocês a mensagem que esse filme tenta trazer. Gente, que filme incrível. Assistam, vale muito, muito a pena. Dia 11 de novembro já vai estar disponível nos cinemas, tá bom? E depois que você assistir, volta aqui e conta pra gente se você se identificou com alguma dessas reflexões ou se você tem alguma coisa pra acrescentar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Estão vendo aquelas estátuas e monumentos lá fora? Eles dizem, vocês trabalham pra nós. Você não tem a palavra, senhor. Um governo do povo, pelo povo e principalmente para o povo.